Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje. Vi seus vídeos e me identifiquei com vários pontos, principalmente nas verdades que você fala, do quanto você fica abismado com certos comportamentos e isso não se encontra facilmente. Falar na cara dura as verdades. Sinceramente preciso disso, de uns tapas na cara e de verdades que me situem nisso que estou vivendo. Nossa! Tapa na cara é comigo, hein? Vamos lá, então. Quero contar de uma forma ampla minha história com meu relacionamento, que se rompeu no último dia do ano. Começar o ano solteira, mas dependente daquela relação é terrível. Peço que não pronuncie meu nome e, se possível, aguardarei ansiosa seus comentários, seja em vídeo ou por aqui mesmo. Não é resposta somente via vídeo. Conheci ele em um site de relacionamento. Eu não queria envolvimentos e ele para mim era só mais um. Nossa! Aô! Tanto que saí com ele na primeira noite e curti de tudo, como se não houvesse outros encontros. Mas nos encontramos mais vezes, às escondidas, porque não queria que ninguém soubesse. Muito menos meus pais, pois nunca havia apresentado ninguém e nem queria. Nos encontrávamos para fazer sexo. Sexos ótimos, com emoção, lugares diferentes. Eita, nós! A peixe adora essas histórias, hein, peixe? Lugares diferentes, né? Em cima do viaduto, com os carros passando embaixo. O tempo foi passando e ele queria mais que isso. Era ciumento. Até me seguia onde eu ia com minhas amizades. Era muito amoroso, era romântico, era atencioso, mas ele rompeu comigo porque eu não era assim. Estava nem aí para ele. Esse rompimento me causou o primeiro choro de sensatez de minha vida, em que me deparei comigo mesma. O que estou fazendo com minha vida? Por que não me envolver? Por que não tentar um relacionamento? Né? Às vezes uma pessoa puxa, né, o tapete no qual você se apoiava. Não no mau sentido. Não estou falando de puxar o tapete como pessoas fazem em âmbito profissional, em amizades, entendeu? Mas puxar o tapete no qual você estava apoiada naquela certeza de que, né, imagina, né, é só pegação. E às vezes uma pessoa desperta em você, não porque, ele é o fudidão, o cara é o fudidão que fez a mulher mudar a concepção que ela tinha. Talvez você já estava vindo, entende? Com algumas coisas, um processo. É igual briga. Briga, muitas vezes, quando uma relação termina, a pessoa às vezes fala assim pra mim, não é? Mas foi uma briga mínima, foi uma coisinha mínima, eu não sei por que terminou. A gente já tinha brigado de forma muito pior antes. Mas é que é uma somatória de coisas, você tem que olhar o histórico, uma somatória de coisas. Essa briguinha mínima, na verdade, foi a gota d'água. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você já estivesse observando o seu próprio comportamento, até de forma inconsciente, não consciente. Não, André, eu nunca parei para pensar nisso. Às vezes até de forma inconsciente, observando outros relacionamentos, vendo pessoas felizes, sendo fiéis, curtindo um ao outro, e você se questionando, Deus me livre, quer ver, né? Ficar com a mesma pessoa sempre assim, que grude, que não sei o quê. Só que, queira ou não, aquilo estava caindo dentro de você. E aí quando aparece alguém que de fato você tem afinidade, não é que então, é o que eu tô dizendo, lógico, tem afinidade, tudo isso, é evidente, mas não é que ele é o fudidão, ele é o fudidão que fez com que ela mudasse de concepção. Talvez tenha passado outros
até melhores que ele na sua vida, mas você não estava com essa concepção ainda. Você não estava ainda neste momento. Aí, mais um tempo, passamos juntos às escondidas até que me obriguei a contar para os meus pais, pois vizinhos me viram na rua com ele. Foi o maior medo que enfrentei, porque eu tinha um complexo com meu pai sobre isso, dele achar que eu troquei meu pai por um outro homem. Como assim? Não entendi esse raciocínio, gente. Como assim? Eu tinha um complexo com meu pai sobre isso, dele achar que eu troquei meu pai por um outro homem. Seu pai achar que você trocou ele por causa de outro homem? Ai, nossa, que é isso? Eu, hein? Olha o complexo de Eletra. Olha o complexo de Eletra gritando agora. Acabamos namorando, com alianças de compromisso, famílias sendo apresentadas. Eu me tornei alguém que queria compromisso sério, mas eu ainda mantinha comportamentos do passado como forma de provar se era aquilo mesmo que eu queria. Eu traía ele, com desconhecidos só para algo sexual. Chegava a hora H e eu só pensava no meu namorado. Minha querida, passado com essa história. Não tô te condenando, mas assim, o cara puxou o tapete no qual você se apoiava, mas ainda assim tem alguma coisa aí dentro de você que precisa ser trabalhado, alguma coisa que você não acreditava nisso, alguma coisa, algum trauma em relação a relacionamento, a fidelidade, a entregar-se a alguém. Tem alguma coisa escondida aí, hein? Porque você, mesmo estando com ele, tendo apresentado a família e não sei o que, você mantinha aquele comportamento, né, anterior ainda da falta de comprometimento só para coisa sexual mesmo, né? Tipo peixe, né? O peixe não tá nem aí com o negócio, né? A peixe ela quer mais é número. Entende? Nossa, ela fica louca, né? Quando como que chama aquele negócio lá? Da piracema. A peixa fica louca quando vê as piracemas subir do rio. Aí ela quer quantidade. Volta e meia havia brigas, porque eu quem comecei a ser ciumenta e na concepção dele criando coisas que não existem. Claro, porque nesse ponto aqui que eu falo da teoria do ciumento. O ciumento muitas vezes desenvolve o ciúme porque ele vê coisas que o outro que não existe mesmo. Mas por que ele vê coisas? Porque ele faz. Você fazia. Você não estava com seriedade na relação. Não é? Você assumiu uma relação séria diante dos outros. Porém, com você mesma, você ainda não queria a seriedade. Você tinha tudo aquele comportamento lá de traição, que é errado, porque a partir do momento que tem uma pessoa sendo enganada, né, você estava enganando-o. Então, era errado. Sim, é errado. Esta é enganação. Ninguém merece ser enganado desta forma. E por isso que você começou a enxergar coisas onde não existiam. Porque, na verdade, você o julgava a partir de si mesma. Você projetava nele as suas mazelas. Eu tenho em mim um sentimento de posse, confesso. E outras mulheres na vida dele me provocam muita insegurança. Principalmente dele comentar que tem muitas amizades femininas e eu nunca acreditar nessa possibilidade de amizade entre homem e mulher, porque você é totalmente sexual. Então não julgue os outros a partir de você. Você que já olha o homem com a possibilidade enfim, né, com ele. Não vou usar termos assim, de transar com ele. Agora, você é assim. Então você não pode julgar os outros a partir de si mesma.
É claro que a gente tem a tendência natural de se colocar como referencial diante das situações. É óbvio que a gente tem essa tendência natural, mas a gente tem que barrar essa tendência. A gente tem que lançar um senso crítico sobre nós mesmos. Por que que eu não acredito na possibilidade de amizade entre um homem e uma mulher? Por quê? Quando a gente faz esta pergunta, por que eu não acredito na possibilidade de na amizade entre um homem e uma mulher? Porque eu sou muito sexual. Eu coloco malícia nas relações. Eu já enxergo o potencial daquele homem para transar comigo. Porque eu vou te dizer uma coisa, minha querida. Existem, sim, amizades muito profundas e verdadeiras entre homens e mulheres. Então não julgue os outros a partir de si mesmo, que é a tendência que a gente tem a fazer. A gente tem que ter essa análise crítica de nós mesmos. Porque senão a gente rotula todo mundo como tendo só como critério o eu. Como eu sou o poderoso, eu tenho o critério para tudo. Só porque eu não consigo, todos os outros não conseguem. Depois de muito tempo, voltei a trair com pessoas mais próximas do meu trabalho. Mas dessa vez eu traía porque me sentia carente. Ele não me dava a atenção que eu gostaria, elogios, não era mais o romântico. Então, pera lá. Não. Não, não, não e não. Se você estava carente de atenção, então você poderia procurar outro tipo de atenção até com amigas. Porque quando a gente está carente de atenção, você pode até, não é? Eu tô carente de atenção, eu tô carente... Porque sair para transar, homem que sai para transar, homem que olha para você só como uma pessoa com quem ele vai transar, ele não tá te dando romantismo, não. Então ele não tá te dando aquilo que o seu namorado não dava. Então não me venha falar que você começou a trair porque ele estava sendo relapso em relação a você. Ele estava, não sendo romântico com você e por isso que eu saí para trepar com os outros. Pode parar com essa história. Porque se você estava com carência de romantismo, não é no sexo que você vai encontrar romantismo, não, meu bem. Não é no sexo que encontra romantismo. Não encontra. Sexo casual encontrar romantismo? Me poupe, né? Me poupe. Não. Pode parar. Tava indo sair com os outros porque tava querendo mesmo, não porque tava buscando romantismo, não. Ou para suprir carência. Ele nunca soube dessas traições de fato, mas ele começou a duvidar de mim em questões de que eu me distanciei dele por ser tudo tão rotineiro, tão chato, eram poucas as coisas que eu me sentia bem com ele. Minha querida, você tem que se questionar o porquê. O que é aventura? Não é? Nossa, aventura é fazer tudo aquilo em lugares exóticos, cada dia tá transando num lugar. Gente, quando a gente de fato ama alguém, o papai e a mamãe, a posição papai e mamãe, vira a coisa mais prazerosa do mundo. Quando de fato a gente ama alguém, cada transa parece que é melhor que a outra. É aquela coisa aquela transmissão de... Então, sei não. Aí, dentre várias brigas, ele não queria mais resolver. Preferia ficar dias sem falar comigo. Era sempre orgulhoso e dono da verdade. Ele não ouvia os meus motivos e só pensava nele. Eu traía por questões de provação para mim mesma e que eu desconfiava dele também. Talvez sim, ele tenha me traído também. Tá.
Ó, se ele se considera o dono da verdade, você também. Porque você tá aí cheia de teorias para justificar e legitimar as suas traições. É, porque não é? Talvez ele me traía também. Então, se for assim, meu bem, se a gente for ficar com o talvez, então vamos abandonar realmente, ó. Então, nossa relação vai ser aberta, né? É mais honesto, então. É muito mais honesto. Olha, vamos ter uma relação aberta, porque né, talvez você esteja me traindo mesmo, então. Se a gente for ficar com as suposições de que a outra pessoa nos trai, primeiro que a gente vai ficar sempre com aquela angústia. E aí a gente vai usar isso para legitimar as nossas escapadelas? Fácil assim, né? Ah, eu achei que você estava me traindo, então eu comecei a trair também. Não me culpo sozinha por isso, pois ele não me dava toda a segurança que precisava. Você dizia isso a ele? O que era? Que segurança é essa? Então, que segurança eu preciso ter para não trair? Quer dizer que se eu me sinto inseguro na traição, eu traio? Ou quais são as ações que eu devo desenvolver então para ter segurança? O que eu preciso fazer para ter segurança? Trair vai trazer segurança para a relação? Vai mudar essa situação que me incomoda? É o tipo de raciocínio que eu, sinceramente, não entendo. Rompemos mais uma vez, ficando um mês longe. Eu fiquei muito mal com as características comuns de términos de namoro, com perda de peso, desmotivação, vontade de sumir, morrer. Não tiro minha falta de caráter nessa questão. Que nesse tempo eu me relacionei com outro cara que me ajudou a não ser tão ruim assim nesse momento. Mas não era o que eu queria. Eu queria estar seriamente numa relação. O meu namorado ficava mandando mensagens de boa noite, pedindo como estou, e isso me doía muito, porque fazia parecer que só queria saber como eu estou para se sentir mais aliviado ou que só queria minha amizade. Eu não respeitei o tempo que ele pediu, porque considerei que não se pede tempo de pessoas. Tempo para quê? Para ser solteiro como ele fez, criou sites de relacionamento e até o número de ex voltou na agenda do celular dele. Então eu insisti para voltarmos. Ele voltou comigo depois de algum tempo. Acabamos voltando, mas essas questões me deixaram mais insegura. Mesmo tendo voltado muito bem em umas questões, em outras que eram motivos de brigas, ficaram encobertas. Não falávamos no assunto. Errado. Tem que falar. Tem que colocar tudo a limpo. Isso com o tempo me fez sentir carência daquele cara que conheci lá no começo, que me conquistou. Eu acabei me tornando como ele era, e ele se tornou a forma que fui lá no começo. Comecei a provocar ciúmes dele, até que um fato ele disse que perdeu a confiança em mim, só porque tive a infeliz ideia de ocultar a lista de amigos do Facebook, e ele acha que fiz isso só para adicionar pessoas. Essa coisa boba aí provocou nossa última briga. Nossa, se ele soubesse de tudo o resto, então... Brigamos de novo depois de 6 meses, tudo de bom. O que foi bastante tempo sem briga alguma. Mas uma briga que ele disse que não queria alguém como eu na vida dele. Alguém impulsiva, alguém paranoica. Em mais de anos que estivemos juntos, quando retornamos de uma dessas brigas, ele disse pela primeira vez que me amava. Eu não disse porque não estava preparado e queria um momento especial para isso. Nossa, mesmo depois de anos, você não conseguiu dizer que o amava? Mesmo o cara fazendo com que você mudasse toda a sua concepção sobre e fazer você enxergar o que de fato é uma relação séria na sua vida, você não conseguiu dizer que o amava? Ele me cobrou isso nessa última briga. Cobrou que eu não era tão carinhosa, que eu não tomava iniciativas. Eu cobrei dele a falta de atenção e que minhas desconfianças têm motivos para o meu ver. Como minhas últimas palavras, eu disse que amava ele e fui embora aos choros. Como as outras brigas, pedi que ele não me procurasse mais. Tenho claro que é uma relação de dependência para mim, pois eu não tenho mais amigos. Acabava só saindo com ele, fazendo coisas com ele, nem o sexo eu dava tanta importância.
eu dava tanta importância a mais, porque para mim ficou sendo mais importante a companhia. Sei também que prendi ele, que tudo o que fazíamos precisávamos da permissão do outro, que passar todos os dias juntos não foi saudável. Não sei se de fato eu o amo, ou fui impulsiva em dizer. Quanto a isso eu não posso, dizer se você o amava ou não. Isso aí é só o seu coração, minha querida. E só você avaliando o que está dentro de você para responder se você o amava ou não. Não sei se de fato eu o amo ou fui impulsiva em dizer. Nem se sinto saudade dele de verdade ou da condição que eu criei. Não. Mas a condição que você criou, ele está nesta condição. Então você não sente saudade da condição. Quem proporcionava esta condição? Ele, não é? Vocês estarem juntos, então não é saudade da condição. Por que você tem tanta ressalva? Por que você tem tanta ressalva em assumir o sentimento? Onde está o trauma na sua vida? Onde está o bloqueio em relação a assumir um sentimento por alguém? Do que você está se escondendo? Do que você de fato tem medo? Por que ir para a cama com tantos e ao mesmo tempo com nenhum? O que te assusta? Pedi para ele nunca mais... nem se sinto saudade dele de verdade ou da condição que eu criei. Mas eu gostaria sim que estivéssemos juntos. Estar com alguém é algo de mais especial que aprendi com ele. Pedi para ele nunca mais me procurar. Já faz quase uma semana sem nenhum sinal de vida. Tenho claro que não faço ele feliz como ele gostaria, porque você tem sérias ressalvas em se entregar. Ele é alguém equilibrado, alguém respeitador, mas também alguém que falhou, achando que já me conquistou e não precisa mais fazer nada. Não gosto de pessoas muito seguras, e daí fiz joguinhos de fazer ele sentir na pele que me perderia. Quem sentiu fui eu. Por quê? Porque não se joga com o ser humano. O ser humano não é um peão em cima do tabuleiro. A nossa vida não pode ser entendida como peças no xadrez. Sabe? As pessoas não... Eu não posso... quanto mais honesto e verdadeiro eu for comigo mesmo e com a outra pessoa, mais transparência, verdade... E aí, sim, segurança se coloca na relação. Agora, quando eu quero fazer joguinhos, porque eu quero despertar não sei o quê, porque eu quero... O tiro, geralmente, em 80% dos casos, o tiro sai pela culatra, como foi o seu caso. Depois de um tempo que realmente me doei para essa relação, não traí mais. Ao contrário, me dediquei tanto que comecei a cobrar essa dedicação também. Sei que sou imatura em muitos pontos, pois foi meu primeiro relacionamento sério. Sei que sou sim paranoica em muitas coisas, mas isso só existe em mim porque a outra parte alimenta, nem que seja em migalhas. A outra parte alimenta paranoia dentro de você? Ou seja, que tipo de paranoia ele alimenta? Que tipo de controle você gostaria de exercer sobre ele? E a pessoa... Não tem como a gente exercer um controle absoluto e total. Você estava acostumada a ter o controle total da sua vida, sair, transar, volta para casa, acabou. Agora que você está gostando de fato de alguém, você quer ter o controle absoluto e total sobre a pessoa. Então, de fato,
você desenvolve determinadas paranoias ou determinadas cobranças que realmente existem, ou fantasmas você cria, justamente porque não tem como termos esse controle absoluto. Ah, mas você poderia também ter feito... Aí a gente começa a exigir absurdos da outra pessoa, como se isso fosse garantia, não é? De fidelidade, garantia disso, garantia daquilo. Uma coisa é a gente desenvolver uma relação saudável, uma relação onde sim, não é? A gente tem que e deve satisfações para outra pessoa, no sentido, não é, pode ligar, falar, eu tô indo para tal lugar, né? Ou ligar no meio do dia, tô indo, né? Tô indo para uma cidade diferente, a trabalho, entende? Liga, avisa, manda uma mensagem, do que ficar deixando o celular desligado, aí aquelas historinhas, entende? Mas acabou a bateria, fica 5 horas com o celular descarregado em casa porque acabou a bateria, não tem tomada na casa, né? Não tem tomada na casa para colocar o celular para carregar. É diferente. Então tem situações que de fato a pessoa desperta em nós alguma desconfiança porque, lógico, não é? É óbvio que tem alguma coisa. Vai pro banheiro, leva o celular, vai não sei o quê. Então começa a demonstrar algumas características que sempre tem medo de deixar o celular perto, né? Sempre tem medo que, nossa, parece que está sempre apreensivo, que alguma coisa... Então, agora, tem outras coisas que não. Tem outras coisas que são cobranças e mais cobranças e exigências e mais exigências que a gente vai sufocando a outra pessoa e, na verdade, aí a gente acha que a pessoa, então, não está nos dando segurança, mas porque, na verdade, são cobranças absurdas que estamos fazendo. E a gente quer que a pessoa nos dê satisfação daquilo. Para que eu tenha o controle de tudo. Aí eu não me sinto inseguro e eu não percebo que aquilo está virando, na verdade, um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Né? Eu preciso dessas coisas, senão eu não me sinto bem, senão algo muito ruim vai acontecer. Por favor, me faça entender um pouco de mim sobre isso tudo. Fui uma canalha. Não sabemos se a outra parte foi também. Olha lá. O que de fato, de concreto, você tem que ele foi canalha com você? Então pare com as suposições, porque toda paranoia começa com isso. Toda paranoia começa com essas suposições. Não sei se ele foi também, né? O que de concreto você tem que ele foi canalha com você? André, não, nada. Então chega, sossega. Acabei me apaixonando e ele será o homem que levarei em minha história, pois com ele construí muitos sonhos, mas que não poderão ser realizados. Eu até penso que essas idas e vindas são para reconstruir as coisas, voltarmos mais fortes. Com certeza estou mais lúcida agora do que nas outras vezes. Sei que meu peso nessa balança é enorme, mas aí vem minhas questões particulares. Estar com alguém que não é compatível comigo, que fez coisas lá no início para me conquistar, alguém que prefere romper do que resolver, alguém que quando sentir falta vai decidir voltar para mim. E eu? Onde estão minhas decisões de não aceitar isso, de perceber o que é melhor para mim e não só para ele? Mas minha querida, então, o que é melhor para você? Porque do jeito que você está falando aqui, a hora que ele quiser, ele vai fazer assim e você vai estar lá. E você, independente se você acha que isso é bom ou não para você, é isso? Você está se considerando, então, você está se considerando que a hora que ele estalar os dedos, você vai estar lá de volta para ele? É isso? Mesmo que se você chegar à conclusão de que é uma relação que não vale a pena voltar? É aí que entra a sua autonomia e a sua decisão. Minhas confusões são sobre mim, o que me tornei com essa relação e o que estou fazendo com minha vida. Muito obrigada pela atenção, ótimo ano para você. Muito obrigado, minha querida, né? Como você me mandou no começo do ano, por isso que você está dizendo, né? Ótimo ano para você. Ótimo ano, né? Espero que as coisas já estejam melhores aí. Espero que você pense nas questões que eu fui levantando aqui sobre você mesma.
Faça essas questões. A gente fazer essas análises sobre nós mesmos é sempre fundamental e essencial. Sem dúvida alguma. Para nós mesmos, para a relação, enfim, para o todo da nossa vida, né? Para o todo que constitui a nossa vida. Seja a relação amorosa, seja a relação profissional, seja a relação familiar. Sabe, quando a gente se questiona, quando a gente faz as perguntas, quem sou eu? Quais são minhas características? Quais são meus desejos? Quais são meus traumas? Por que eu tenho agido desta forma? Do que eu estou fugindo? Do que eu tenho medo? Quando a gente se conhece, aí sim, tem como você consertar uma coisa sem conhecer? É por isso que a pessoa, por exemplo, um técnico em alguma coisa, sei lá, não é? Esses técnicos aí de assistência técnica, eu não sei o nome específico, não é? Que vão consertar, por exemplo, os aparelhos que vêm com defeito de fábrica ou que quebraram em casa e a gente leva nessas autorizadas, não é? E tem os técnicos. Ele precisa conhecer o equipamento. Sem conhecer o equipamento, como que ele vai consertar? Como que eu posso consertar as coisas em mim se eu me desconheço? E se eu tenho medo de encarar o meu eu profundo? Se eu tenho medo de encarar de fato as coisas que eu percebo em mim? E eu fico mascarando e evitando, sabe, este conhecimento. É necessário que eu me conheça. É necessário que eu faça esse mergulho em mim mesmo. Senão eu não consigo consertar as coisas. E eu me tornarei um grande reprodutor de erros. Eu vou reproduzindo os meus erros. Porque eu não quero me conhecer. Eu não quero mergulhar em mim mesmo. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui dentro do canal Ponto de Vista. Muito obrigado. Dê um like. Muito obrigado e um forte abraço.